Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui novamente gravando mais um vídeo para darmos continuidade à nossa exposição, ao nosso ensino da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, nossa leitura básica é apenas um versículo, Filipenses capítulo 3, verso 1, porque eu vou aproveitar o tema desse versículo que fala de alegria no Senhor para explorar e aprofundar esse assunto. De fato, nessa carta aos Filipenses, se você fizer uma contagem da palavra alegria, do verbo alegrar-se, do verbo regozijar-se, você vai encontrar cerca de 14 ocorrências dessas palavras distribuídas aí nesses 4 capítulos da carta. De fato, alegrar-se e regozijar-se, na nossa versão em português são verbos um pouquinho diferentes, ainda que são sinônimos, mas ambos os verbos, alegrar-se e regozijar-se, referem-se à mesma palavra no original. Então, de fato, se pensarmos no verbo alegrar-se, na palavra alegria, nós temos cerca de 14 ocorrências dessas duas palavras nos 4 capítulos de Filipenses. Então, num texto relativamente curto, temos muitas referências à alegria. E como na sequência da nossa exposição hoje, abrimos o capítulo 3, então nós vamos usar o capítulo 3, verso 1, que eu vou ler em seguida, para introduzir mais uma vez esse tema e, com a graça de Deus, com a inspiração e revelação do Espírito Santo, vamos aprofundar esse aspecto maravilhoso da nossa caminhada com o Senhor. Então, passo então à leitura do texto de hoje, Filipenses 3, 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, de fato, como leremos nos textos seguintes, alegria e amor nas Escrituras andam juntos. Quando você lê em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, são 9 partes do fruto, as 2 primeiras partes são amor e alegria. Algumas versões traduzem gozo, é sinônimo, amor e alegria. Então, vamos entender, e já adianta aqui uma lição. Uma das maiores fontes de realização, de contentamento, de alegria, de satisfação para nós seres humanos é a partir de um relacionamento em amor verdadeiro, e a alegria se estabelece ali como uma tônica, como uma expressão, um produto e uma expressão de um amor verdadeiro entre 2 pessoas. Vamos então ler Evangelho de João, capítulo 14, verso 28, onde lemos o seguinte. Jesus aqui, João 14, 28, vamos só lembrar o contexto. Jesus está prestes a ir para a cruz. Daí, poucas horas depois dessa ocasião em que Jesus falou essas palavras, ele então foi traído por Judas, foi entregue, foi preso, sofreu tudo o que sofreu e morreu para ressuscitar ao 3º dia. Então esse é um momento quase que despedida, de certa forma uma despedida. E vamos ler então João capítulo 14, verso 28. Jesus fala assim aos seus discípulos: Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, se alegraríeis, porque eu disse vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Deixa eu explicar esse versículo para vocês. Jesus, logo no início do capítulo 14, ele anunciou aos discípulos que ele iria deixá-los, iria para o Pai, preparar um lugar na casa do Pai, de modo que, num dia futuro, Jesus e seus discípulos estariam todos juntos, como lemos aqui em João 14, 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que aconteceu? Ao ouvirem, ao compreenderem, ainda que de forma imperfeita, incompleta,
que Jesus estava se despedindo, os discípulos ficaram tristes. Eles amavam o Senhor, ainda que talvez de maneira imperfeita, mas amavam. E apartar-se de Jesus, para eles, naquele momento, era um motivo de tristeza. Mas olhem bem o que Jesus fala aqui nesse verso. Olha, se vocês me amassem, e aqui o verbo amar é amar de verdade, é o amor ágape, é o amor descrito por Paulo no seu texto clássico da 1 Coríntios, capítulo 13. Se vocês me amassem, diz Jesus, vocês se alegrariam, vocês exultariam. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Aqui, irmãos, vemos uma correlação entre o amor e a alegria. Na verdade, uma alegria intensa, vocês exultariam. O amor, ele se alegra com o bem, com o benefício da pessoa amada. Quando Jesus cumpriu a sua obra, morreu, ressuscitou e foi exaltado à glória à destra do Pai, ele retornou à posição de comunhão íntima, amor e glória junto ao Pai. E Jesus desejava isso porque ele tinha se esvaziado, como já explicamos, né? Ele tinha se esvaziado da sua glória, do ser Deus, para vir aqui nos resgatar. Mas aqui em João 14, 28, ele está dizendo, olha, eu vou voltar para o Pai. E Jesus desejava isso, Jesus queria ter de volta a glória que ele tinha tido antes, junto ao Pai, antes da fundação do mundo. Então olha a lição aqui, discípulos, meus queridos discípulos, se vocês me amam ou me amassem de verdade, vocês se alegrariam porque eu vou para o Pai. Por quê? Porque isso é bom para mim, porque isso é o que eu desejo, é o que me alegra. Então aqui, amados, tem uma lição preciosa. O amor se alegra com o que é bom para o outro. O amor, nesse caso, ele é o oposto do egoísmo. Aliás, sempre ele é o oposto do egoísmo, né? Então, isso é uma primeira expressão do amor. O amor busca o bem do outro e se alegra, exulta, se rejubila quando a pessoa amada é transferida, recebe uma posição melhor, tem um progresso, recebe uma bênção. Então aqui tem uma correlação entre amor verdadeiro, amor ágape e alegria. Vamos prosseguir nesse tema. Vamos ver agora no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, verso 22. João 16, 22. Continuando os discípulos sentindo tristeza. Jesus diz o seguinte, assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Irmãos queridos, minhas queridas irmãs, o amor, ele se alegra em conviver, em estar junto com a pessoa amada, ele se alegra no relacionamento. Então, Jesus aqui explicou aos discípulos, olha, outra vez eu vim buscar vocês e nós vamos estar juntos na casa do Pai, está lá no João capítulo 14. E nesse momento, quando estivermos juntos, quando nos reencontrarmos, a vossa alegria será muito grande. Por quê? Porque é um relacionamento em amor que se estabeleceu. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e o maior mandamento de Deus é esse, é amar a Deus de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento. Mas quando amamos e somos correspondidos, há uma alegria, há um exultar. Queridos irmãos, eu estou com saudade de vocês. Faz muitos dias, muitas semanas que eu não os vejo face a face. E já estou antecipando que quando nos reencontrarmos, vamos nos alegrar, vamos rir, vamos celebrar. E por quê? Porque amor verdadeiro, amor ágape, o amor de Cristo, o amor do Pai, o amor que nos une, se alegra em estar junto, se alegra em conhecer o outro e se dar a conhecer. Então, queridos, há uma correlação profunda entre amor e alegria, entre amar e alegrar-se. Vamos prosseguir nesse mesmo tema, Hebreus capítulo 12 e verso 2. Lemos o seguinte:
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria, sinônimo, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ao dirigir-se ao Calvário, ao se entregar aos seus captores, aqueles que o prenderam, Jesus olhava para um futuro não muito distante, em que, já ressuscitado, já tendo pago o altíssimo preço pelo nosso resgate, ele se alegraria em se unir conosco. Jesus viu profeticamente o momento em que ele e nós, seus discípulos, a igreja, que a Bíblia compara a igreja a uma noiva, em que ele se uniria ou se unirá à sua noiva, e essa alegria antecipada, que ele já anteviu antes de fazer a sua obra redentora, foi tão grande, tão preciosa, que por causa dela, porque ele amou ao Pai, ele cumpriu a vontade do Pai até o fim. Lemos isso no Evangelho de João. E aqui, a alegria que ele enxergou para além da dor e do sofrimento, da morte, foi a alegria da sua união em amor com a sua igreja, comparada a uma noiva. Meus queridos, poucas alegrias superam na nossa vivência o momento da união de um jovem casal, em que um noivo e uma noiva se unem e ali iniciam um relacionamento em amor profundo, duradouro, em que vão se dar a conhecer, vão conhecer o outro, se dar a conhecer, servir um ao outro, amar um ao outro, de uma maneira duradoura, séria e santa. Isso é um motivo de muita alegria. Então Jesus nos amou até o fim e lhe anteviu esse momento de alegria. Aproveito para relembrar que pelos sinais que vemos aí no mundo, nos tempos, pelo estudo da palavra profética de Deus, ainda que não é nosso tema hoje, mas nós sabemos que se aproxima o dia em que vai soar aquela trombeta celestial, em que veremos o Senhor nos ares e seremos arrebatados ao seu encontro. E esse será um momento de uma alegria que ninguém poderá tirar de nós. Então, voltando aí ao tema, amor e alegria andam juntos. Eu quero dizer o seguinte: quem não ama verdadeiramente pode, em alguns momentos, dar algumas risadas, mas nunca vai experimentar uma alegria profunda, esse gozo que vem do íntimo, porque esse é resultado, está associado a esse amor ágape, a esse amor de Deus, esse amar como Jesus ama, amar como o Pai ama. Cada vez que eu vi e que eu vejo coisas boas acontecerem com a minha esposa, com os meus filhos, eu me alegro, porque eu os amo. Simplesmente porque eu os amo. Eu me alegro com tudo de bom que acontece com as pessoas a quem amo. E olha, na minha imperfeição, na minha limitação, mas imagine então a alegria do Senhor quando nos receber de volta no seu reino eterno. Então, Hebreus 12:2, Jesus viu você, ele viu a mim, e ele se alegrou com a possibilidade de que você e eu e nossos irmãos queridos de todas as épocas da história, resgatados por ele, ele se alegrou com o dia do nosso encontro. E eu convido você agora, seja ungido os teus olhos espirituais para que você veja e olhe para o futuro que se aproxima. Nós vamos nos encontrar com o Senhor e estaremos com ele eternamente. Nós vamos nos encontrar com todos os nossos irmãos e irmãos queridos de todas as épocas que foram resgatados, lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos desse mundo tenebroso, libertados do império das trevas, e vamos nos encontrar na Jerusalém celestial e estaremos juntos com ele, com o Senhor para sempre.
Vamos nos alegrar, irmãos, porque esse dia se aproxima. O que passamos, as dificuldades de agora não são nada, como também está escrito por Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação é leve, é momentânea, é passageira, mas ela traz para nós um eterno peso de glória, porque para essa glória eterna que o Senhor nos resgatou, que o Senhor te revele e que o Espírito Santo alegre o seu coração. Não interessa esse momento que você está passando, que eu estou, mas há uma alegria que não depende de circunstância. É alegrai-vos no Senhor, porque nós o amamos, porque Ele nos ama. Nós temos prazer em conhecê-lo. Ele já nos conhece por inteiro, mas conhecer Jesus cada vez mais é uma alegria. E essa proximidade do encontro, da nossa reunião com Ele, ao redor da mesa do Senhor no reino, como Ele prometeu, que haverá uma mesa posta no reino e Ele vai repartir novamente o pão e o cálice com Ele, juntos, uma celebração de uma alegria sem precedentes. Alegremos-nos, alegrai-vos no Senhor. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 e 8. Olha que coisa tremenda, queridos. Amor e alegria juntos. 1 Pedro 1, 7 e 8, lemos o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmãos queridos, Paulo disse, Filipenses 3, 1, alegrai-vos no Senhor. Eu não vi Jesus pessoalmente com os meus olhos naturais e nenhum de nós viu. Mas o Espírito Santo tem revelado Jesus para você e para mim. Jesus, nós temos te conhecido através da palavra. Nós temos te conhecido, Senhor, através do ministério do Consolador. Nós temos te conhecido, Senhor, através do amor dos irmãos, através do amor do Pai cuidando de nós, através do amor de familiares e de amigos. Senhor, nós temos te conhecido. Então, eu nunca te vi, Jesus, mas eu digo, Senhor, eu te amo e eu me alegro. Eu espero, Senhor, com alegria, com antecipação, o dia em que eu vou poder me assentar aos teus pés e ouvir a tua voz e contemplar a tua face. Senhor, esse é o sonho da minha vida, esse é o desejo maior do meu coração, é te ouvir, é te ver, é estar contigo. E os meus irmãos ali, que o Senhor tem resgatado, essa alegria, Senhor, que a palavra diz, e é verdade, eu não consigo descrever, inefável, essa palavra aqui em português, vos alegrais com gozo inefável. Inefável é o que você não consegue explicar com palavras. Você já experimentou um sentimento tão maravilhoso, tão especial, que você nem consegue explicar? É daí que surge a poesia, né? Os poetas aí, a quem eu tenho alguma admiração e apreço, eles tentam explicar fazendo uso das palavras de uma maneira mais criativa, mais diferente, para explicar coisas que afinal não são totalmente explicáveis. A alegria que aquela viúva de Naim sentiu quando recebeu de volta o seu único filho ressuscitado, não tem palavra que explique. A alegria daquela mulher flagrada covardemente em adultério, porque não levaram o homem que adulterou com ela e foi exposta à humilhação pública. Ao ouvir do Senhor, eu não te condeno, vai, não peques mais, essa alegria não há como explicar, não há como definir. O que gerou no coração daqueles pescadores simples junto ao mar da Galileia, quando Jesus passou e disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, e aqueles homens largaram tudo, rede, peixe, barco, pai, e seguiram Jesus. Irmãos queridos, há coisas que o Espírito revela,
e que entendemos no íntimo, mas não cabe em palavras. E essa alegria, esse gozo por conhecer Jesus, não tem como explicar totalmente em palavras. E é glorioso, é eterno. Há uma graça, um brilho que transcende qualquer experiência humana. Aqui, às vezes, vemos uma coisa engraçada e damos risadas. E é o máximo que as pessoas que não amam o Senhor, que não amam de verdade, podem alcançar, é dar algumas risadas. Mas esse gozo, essa alegria, que palavras não explicam. É uma experiência de conhecer o Senhor, de conhecer Jesus, de experimentar que o meu Pai Celestial me ama. Ele cuida de mim, Ele me quer, Ele me criou, a minha vida foi um projeto desejado por Ele, sonhado por Ele, para me resgatar. Ele pagou um preço, Ele me ama tanto que pagou um preço altíssimo para me ter e me ter eternamente. Aleluia! Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. E eu digo amém. Como não amar o Senhor? E há uma alegria indefinível que vem desse vínculo, desse relacionamento em amor. Quando o amor ágape, esse amor verdadeiro, com o qual o Senhor nos ama e com o qual o amamos de volta, quando ele se estabelece entre duas pessoas, cria-se ali pelo menos 3 fontes de alegria e de contentamento. A primeira fonte de alegria e contentamento é o prazer de conviver e conhecer a pessoa amada. Já fiz a comparação aqui do noivo e da noiva, mas nós podemos ver isso no capítulo, para a carta aos Filipenses, vamos voltar aos Filipenses. Olha só a alegria de Paulo por conhecer e se relacionar com os irmãos de Filipos, Filipenses 1, verso 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós. E se lemos aqui o verso 7, diz assim: como tenho por justo sentido isso de vós, porque vos retém meu coração, pois todos vós fostes participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeto de Cristo. Paulo tinha saudade dos irmãos de Filipos, sabe por quê? Porque Paulo amava aqueles irmãos. Amava ao ponto de estar disposto a se dar por eles, né? E isso nós vamos ver, então, a segunda fonte de alegria em um relacionamento de amor ágape entre duas pessoas. A primeira é o conhecer e se dar a conhecer, como o noivo e a noiva. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 3, talvez na nossa próxima lição, quem sabe, como o conhecer Cristo cada vez mais era uma motivação irresistível para Paulo. Ele largou tudo, considerou tudo como perda para conhecer Jesus. Mais profundo, mais plenamente. Quanto mais Paulo conhecia o Senhor Jesus, mais ele se encantava, mais ele ficava capturado por Cristo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas há também uma fonte de satisfação em servir, em fazer o bem a quem amamos e também em receber as expressões de amor da pessoa que também nos ama. Então nós vemos isso aí em Paulo, Filipenses 2,17, ele dizendo, olha, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se eu puder me dar mais ainda que eu seja oferecido como oferta, libação é uma oferta de um azeite, de um vinho, é uma oferta de algo líquido, e que geralmente era feita depois de já se oferecer o principal sacrifício. Então Paulo diz, ainda que eu venha a ser oferecido como essa oferta última e extraordinária, pelo serviço de vocês eu me alegro. Paulo se alegrava
de ver o progresso dos filipenses e se alegrava em poder servi-los mais ainda. E, através de Epafrodito, aí nós podemos ver capítulo 2, verso 20, aliás, verso 30, Epafrodito era a expressão de amor dos filipenses por Paulo. Olha o que lemos aqui do capítulo 2, verso 30, falando de Epafrodito, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o que faltava do vosso serviço. Aqueles irmãos de Filipos, eles amavam Paulo e tinham alegria em servir Paulo, e a expressão deles se concretiza no serviço de Epafrodito, que arriscou a própria vida para servir Paulo. E Paulo, no verso 18 do capítulo 2, diz que e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então, há uma alegria em poder fazer mais pelas pessoas a quem eu amo. E, claro, me alegra quando as pessoas a quem eu amo também têm expressões de amor por mim. Então, quando eu faço algo em benefício de vocês, de amigos, da minha família, há uma alegria em fazer isso, porque isso é uma expressão de amor. E, sem dúvida alguma, assim como Deus buscou, nos amou primeiro, mas querendo o nosso amor de volta, tanto que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus com todas as nossas forças, entendimento e alma, Ele também deseja receber a nossa expressão de amor de volta. E também nós nos alegramos quando recebemos manifestações, expressões de amor a nosso benefício das pessoas a quem amamos. Então eu quero só repetir isso que eu entendi agora com muita clareza. Alegria profunda no Espírito, alegrar-se no Senhor. Isso nasce do amor dele por nós e do nosso amor por ele. Isso também nasce, isso também é formado na nossa vivência de amor entre nós. Quando amamos os irmãos, amamos nossos familiares e amigos, nos alegramos com tudo de benefício. E a terceira fonte de alegria, a primeira é o prazer de conhecer e se dar a conhecer, como Paulo tinha prazer em conhecer Cristo cada vez mais. O segundo é a alegria em fazer algo em prol de quem amamos, em prol de família, de amigos e dos irmãos da igreja. E também receber a expressão do amor deles nos alegra. A terceira fonte de alegria, quando há um relacionamento em amor verdadeiro, é a pura e simples satisfação de ver o bem da pessoa amada. É o que encontramos no amor de Cristo, de Paulo por Cristo, no capítulo 1, verso 18. Paulo amava Jesus de tal forma que ele dizia no verso 18: o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado e de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Para Paulo, o fato dele estar preso não era a questão maior. O fato dele estar preso deu motivo para que outras pessoas pregassem a Cristo com mais ousadia, com mais firmeza. Ele se alegrava, por quê? Porque a obra de Cristo, o interesse de Cristo estava crescendo e sendo atendido. Então essa é uma terceira fonte de alegria para quem ama. Se há um bem que ocorre, que é feito ao interesse da pessoa amada e atendido, mesmo que não seja por mim, nem através de mim, eu me alegro. Isso elimina toda vaidade e ciúme e sentimento de posse. Paulo não era dono de Cristo, Paulo não era dono do Evangelho. Se outras pessoas estavam pregando Cristo, ganhando vidas, expandindo o reino, aleluia! Não podia haver vaidade no coração de Paulo, dizer, não, só eu. Quem ama profundamente, com amor ágape, quem ama o Senhor, se alegra. Quem não ama nem ao Senhor nem a ninguém, no máximo pode dar umas risadinhas de alguma tolice que ouviu, mas nunca vai experimentar o gozo, a alegria no Espírito do Senhor. Aqui, irmãos, quero fazer algumas aplicações. Vamos cultivar esse amor
e dá lugar à alegria. A alegria em se dar a conhecer aos irmãos, em conviver. Volto a dizer, estou com saudade de todos. Vou ficar muito alegre quando voltarmos a conviver face a face. E espero conhecer vocês mais e me dar a conhecer mais, porque eu vejo Cristo em vocês e sei que há algo de Cristo em mim. Então haverá uma alegria crescente, jubilosa no Espírito, quando nos relacionamos, nos damos a conhecer Cristo em nós e conhecemos Cristo através de vós. A alegria de servir. Olha, recordo o evento que ajudamos em janeiro deste ano, os jovens discípulos com a missão, o Acampa Palavra 2020, tivemos muitos serviços. Os irmãos muito bem lembram de quanto serviço nós fizemos como igreja. E qual o sentimento final que todos nós tivemos ao terminar aquele lindo evento de treinamento dos jovens na palavra, na oração, na intercessão, na pregação do Evangelho. Experimentamos alguns dos cultos mais cheios de alegria dos anos recentes. Porque servir em amor e por amor é fonte de alegria. E claro, temos que aplicar isso no nosso relacionamento com Jesus. Conheça mais de Jesus, prossiga. Leia as Escrituras pedindo que o Espírito Santo te revele Cristo ali. Se relacione com as pessoas, procurando ver a presença e a obra de Cristo nas pessoas e através delas. Olhe para a criação de Deus que te cerca. Ainda há muita beleza e revelação de Deus na criação. Está meio estragada aí por nós mesmos, né? Pelo pecado. Mas ainda há uma expressão da graça, da bondade, do amor de Deus na criação. E podemos nos alegrar nisso também. O verso 1, Paulo diz assim, ele não cansa de repetir essas coisas e isso é segurança. A Filipenses 3:1, né, termina o verso dizendo isso é segurança para vós. Segurança, essa palavra aí tem a ver com coisa que não pode ser derrubada, com coisa que não pode ser removida. O amor nos traz alegria e o amor de Deus, o amor de Cristo é segurança para nós. Porque Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo e mesmo na hipótese que devemos fugir dela, de nós não sermos fiéis, Deus nos livre disso, mas se acontecer, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E nada pode nos separar do amor do Pai, nada pode nos arrancar dos braços, do cuidado do nosso amado Jesus, o bom pastor de nossas almas. Então o amor de Deus, o amor de Cristo é segurança para nós. Nada escapa ao controle do Pai, nada pode nos separar de Cristo. Mas eu quero também enfatizar que o amor uns dos outros, a alegria no amor uns dos outros, aqui entre os irmãos, é segurança também, porque é melhor serem dois, ninguém deve andar sozinho. O solitário busca o próprio interesse e eu acrescento, o solitário não ama, é egoísta e, portanto, não se alegra. Vai viver triste, emburrado e deprimido. Vou chegando aqui à parte final da nossa exposição e antecipo a leitura de Filipenses 4:4, que é praticamente o mesmo tema. Filipenses 4:4, Paulo diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. A diferença de Filipenses 4:4 para Filipenses 3:1 é a palavra sempre. Regozijai-vos sempre no Senhor. Como assim? Lembra-se de Atos 16:25, Paulo e Silas estavam em Filipos pregando o evangelho e foram presos. Então, diz esse verso, Atos 16:25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Louvor é expressão de alegria. Em Tiago 5,13, o autor diz, se alguém está aflito, faça oração. Alguém está contente, cante louvores.
Paulo e Silas, na prisão em Filipos, de certo tinham aflições, tanto que oraram. Mas, queridos irmãos, quantas vezes começamos orando, derramando nosso coração, nossas ansiedades diante de Deus, e aí o Espírito Santo vai nos enchendo com a paz do Senhor, vai confirmando o amor dele, vai nos confortando a nossa alma, e há uma linda, miraculosa transição. Sai a aflição, vem a paz, vem o amor e terminamos em cânticos de adoração. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá. Glória para sempre. Cânticos de louvor, de alegria, de adoração. Concluo com um versículo, Salmo 16, 11. Olha o que diz aqui. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, óleo da alegria, fartura de alegria e delícias perpetuamente. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor abençoe cada um de vocês. Amém.